Eu não sei se a verdade ou a mentira, qual das duas tu prefere seguir. Mas uma coisa eu te digo, meu filho, eu vim aqui pra te ajudar a decidir. Porque eu desminto a mentira e só conto a verdade, nada mais que a verdade. Aqui não existe falsidade. Pastor B.O. e a igreja sem fiel bendengó. Oh, Pastor B.O. e a igreja sem fiel bendengó. Oh, Pastor B.O. e a igreja que não tem fiel de fé bendengó. Pastor B.O. hoje encerra o livro do Gênesis. E eu encerro falando de quem escreveu o livro do Gênesis, juntamente com os demais 4 livros, que é chamado de Pentateucos. Ensinaram para você que foi Moisés que escreveu tudo isso. Hoje eu vou dizer que Moisés provavelmente não escreveu nada disso, ok? Só que eu vou falar e vou mostrar as razões porque eu não creio nisso. Pastor B.O., provavelmente esse programa vai ser bem curtinho, tá? Porque eu vou propor para a produção da TV Caipira uma nova forma de fazer programa. E já vou anunciar mais ou menos aqui como eu pretendo fazer programas daqui para frente. Eu vou pegar vários vídeos de depoimentos ou de atitudes de pastores que estão aí dispostos na internet e vou perguntar se está certo ou errado a atitude daquele pastor ou a interpretação que ele usou para falar da Bíblia. E vou mostrar pela própria Bíblia que esta interpretação não está correta. E se estiver correta, eu vou falar que está correta. E vou mostrar isso com base na Bíblia e base na história bíblica, ok? Essa será a proposta de programas daqui para frente, tá bom? Mas eu disse que é dito pela tradição que Moisés é o escritor do Pentateuco, inclusive do livro de Jó. É provável que Moisés não tenha escrito nada, e muito menos o livro de Jó. Pastor B.O., que loucura! Como é que você fala uma coisa dessa? Primeiro que Moisés existiu numa época em que não tinha uma escrita muito desenvolvida para poder escrever o tanto que escreveu. E segundo, pela própria Bíblia. O crente fundamentalista vai dizer que Moisés escreveu. A Bíblia vai dizer que Moisés não escreveu. Quer ver só? No livro de Gênesis 36, ali onde ainda estava contando o desenvolvimento, da raça humana, os patriarcas, e acredita os fundamentalistas que o livro do Gênesis foi escrito no período em que Moisés estava ali exilado na terra de Midian. Primeiro ele escreveu o livro de Jó, depois ele escreveu o livro do Gênesis, E então eles acreditam que Moisés, ao escrever isso nas montanhas ali, ele teve a imaginação muito, assim, descansadas da população ou do movimento egípcio, e Deus pôde usar ali ele. Eu não discordo de que ele foi usado por Deus. Academicamente eu só não posso concordar que ele escreveu alguma coisa. Primeiro passo, porque ele não escreveu, vou ser bem objetivo. O próprio livro diz que não, porque em todas as narrativas o livro diz assim: e disse o Senhor a Moisés. O livro está em sua narrativa na terceira pessoa. O próprio texto está dizendo que é alguém escrevendo, falando, olha, disse o Senhor a Moisés. Note que o pastor B.O. não está discordando de que foi Deus que disse a Moisés. O pastor B.O. está discordando de que Moisés escreveu alguma coisa. Por quê? O próprio texto está dizendo que era uma outra pessoa escrevendo, falando o que Deus havia dito para Moisés. Você que é leitor fundamentalista não prestou atenção nisso, Pois agora preste atenção. Quando for ler, todas as narrativas estão dizendo assim, e disse o Senhor a Moisés. Se fosse Moisés mesmo escrevendo, ele iria dizer assim, e me disse o Senhor, falando na primeira pessoa.
Segundo ponto, no livro de Gênesis 36, lá não existia nação de hebreus organizada, lá não existia sequer nem hebreu direito, no livro do Gênesis, tá? Não tinha rei em Israel e Moisés fala assim, neste tempo não existia rei em Israel. É quando Abraão tem uma guerra ali para libertar o seu sobrinho Ló, e aí eles caem nos poços de betumes, aí no livro de Gênesis capítulo 36 é dito isso, né? Que era um tempo em que Israel não tinha rei. Então como que Moisés, que morreu antes que Israel tivesse rei, e se é que ele existiu ali como pessoa no momento em que Israel já tinha uma nação definida, com certeza ele não queria que Israel tivesse um rei, porque é dito que Samuel teve dificuldade de aceitar este pedido do povo judeu. Por quê? Porque ele acreditava, a filosofia deles era que Deus era o rei de Israel. Imagina, se Samuel lá na frente tinha essa ideia, imagina Moisés, que é o escritor que você pensa. É óbvio que ele acreditava e não queria que Israel tivesse um rei humano. Então, era impossível que ele pudesse dizer isso. Primeiro, porque não existia nação judaica organizada. Segundo, Moisés morreu antes que Israel tivesse rei. Ele não podia ter dito, em nenhum momento de seu livro, escrevendo um livro, este era um tempo em que Israel não tinha rei. Aí eu sei que fundamentalista vai tentar tampar o sol com a peneira, colocar um remendo novo num pano velho. E não, esse texto ele foi acrescentado por um copista, esse texto foi acrescentado por um escritor que teve que reescrever o livro, que o livro estava ficando velho, ele teve que copiar o livro num papiro novo, e aí ele já fez isso numa época em que Israel tinha rei. Então ele propôs explicar. Olha, esse tempo que aconteceu isso aqui que Moisés está falando, era um tempo que Israel não tinha rei. Gente, isso é tampar o sol com a peneira, isso é colocar remendo novo em pano velho, porque o próprio escritor disso, aí disse o Senhor a Moisés. Ele mesmo está dizendo que era ele que estava escrevendo e que ele estava escrevendo o que Deus tinha dito a Moisés. Se fosse Moisés, volto a repetir, Moisés teria dito assim, ó, e me disse o Senhor. E qual é o outro motivo? Um outro motivo que você pode ler com muita atenção, que você vai achar vários motivos de que Moisés não escreveu nada. É que Moisés cita vários nomes de Deus que não eram usados na sua época. Por exemplo, tem momentos que ele fala Yahvé, tem momentos que ele fala, eu vou dizer aqui que o meu telefone está tocando, mas eu não vou atender. Vou deixar tocar, até ele tocar e eu tenho que terminar o programa, ok? Tem momentos... Meu telefone acabou me desconcentrando aqui. Vou voltar lá. Tem momentos em que Moisés chama Deus de Elohim, mas era num momento em que Deus não era chamado de Elohim. Tem momentos em que Moisés chama Deus de Yahvé, mas era um momento em que Deus não era chamado de Yahvé. Isso só prova que um escritor que viveu numa época em que Deus era chamado de Yahvé, escreveu lá, usando o termo, as vogais Yahvé. Onde está Elohim? Isso só prova que era um escritor que viveu numa época em que Deus era chamado de Elohim, escreveu lá Deus Elohim. Isso prova que muitas das vezes em que há termos do nome de Deus diferentes, elas correspondem à época em que o escritor vivia e que Deus era chamado por aquele termo. E por isso ele escreveu. Ou seja, eu quero dizer com isso que a própria Bíblia diz, se você ler com todas as concordâncias, ler com atenção, fazer uma leitura Kloshringer. O que era uma leitura Kloshringer? É uma leitura atenciosa. A própria Bíblia vai dizer para você que Moisés não escreveu nada. O máximo que Moisés pode ter feito é ter dito todas essas coisas de forma oral. Isso era passado de pai para filho. Eles tinham essas leis de cor na cabeça. E um dia elas tiveram que ter a necessidade de ser escrita. Outra coisa interessante é as incoerências encontradas na própria Bíblia. A Bíblia diz que Moisés morreu e que ninguém sabe o local de seu sepultamento.
Mas espera aí, como ele pode ter escrito sobre a sua própria morte? Aí o fundamentalista vai lá e tenta mais uma vez colocar o sol, tampar o sol com a peneira, colocar um arremendo novo num pano velho, e diz, não, isso aí quem escreveu foi Josué. Tá vendo? A própria explicação do fundamentalista está dizendo que Moisés não escreveu. É uma tentativa de arremendar aquilo que não pode ser arremendado, de tampar aquilo que não pode ser tampado. Tá? Outra coisa, o livro de Deuteronômio diz que no final do livro, Moisés, num dia, vocês podem procurar isso lá que vocês vão achar, escreveu toda a lei. E num dia leu toda a lei para o povo e pediu para que a sua lei fosse guardada, os 10 mandamentos. Até que os 10 mandamentos davam para ele fazer isso mesmo, tá? Guardada dentro da arca e esta lei ao lado da arca, ou seja, as leis civis, né? A explicação, porque os 10 mandamentos eram um resumo de toda a lei, né? Gente, não dá para escrever o Pentateuco ou o livro de Deuteronômio todo num dia. Não dá para ler ele todo num dia. É impossível. São as incoerências da própria Bíblia ou do próprio escritor bíblico que prova que Moisés não escreveu nada. Mas o que eu quero dizer com isso? Que vantagem tem eu dizer isso? Eu quero aqui desmoralizar a Bíblia? Eu quero aqui descredibilizar a Bíblia? Tirar o valor da Bíblia? Não, eu não quero fazer isso. Eu quero mostrar que se você, crente fundamentalista, estudar a Bíblia como ela deve ser estudada, você vai parar de entender a Bíblia do jeito errado e parar de prejudicar pessoas. Por causa da Bíblia, muita gente foi morta. Por causa da compreensão errônea da Bíblia, corrigindo, né? Muita gente morreu injustamente em nome da fé, em nome de Deus, em nome de Cristo. E Cristo, Deus, é totalmente o contrário disso. Cristo foi torturado pela lei bíblica da época. Cristo foi torturado pela lei bíblica ou pela compreensão errada da Bíblia? Sim, pelas duas coisas. A Bíblia deve ser entendida de forma diferente. Se você entender a Bíblia não desta maneira fundamentalista, creio eu que você vai desenvolver mais aquilo que você precisa desenvolver, que é o amor. Se você parar de entender a Bíblia desta forma mística, né? Que Deus desceu, falou e Moisés escreveu, ou que Deus desceu, falou, os profetas escreveram, que Deus desceu, falou, os apóstolos, os discípulos escreveram, que eles meio que viram Deus falando, você vai ter motivos para crer que realmente pode ter mesmo uma vontade divina em tudo que foi escrito. Mas você vai entender isso de uma forma tão clara que talvez aí, perdendo o misticismo, perdendo esta ideia errônea que você tem, você realmente consiga aproximar a sua ideia da vontade divina. E aí você nunca mais vai usar a Bíblia para poder escravizar pessoas, porque a Bíblia apoia a escravidão. Você nunca mais vai usar a Bíblia para, quem sabe, matar pessoas, porque a Bíblia manda matar. Você nunca mais vai usar a Bíblia para defraudar pessoas e prejudicar pessoas, porque a Bíblia apoia algumas leis que defraudavam o pobre e prejudicavam o pobre, assim como ela também tem leis para proteger o pobre. Mostra que a Bíblia foi escrita por pessoas que se discordavam uma das outras. A forma mais correta de entender quem escreveu tudo isso é entender que tudo isso era falado de forma oral, de pai para filho. E quando surgiu a religião judaica, ela surgiu quando? Provavelmente lá no exílio babilônico. Esdra, liderando um grupo de escritores, de escribas, escreveu todas as leis que eram falados de forma oral para o povo e organizou a nação judaica que foi libertada por Ciro, que também é entendido como um possível Messias. E aí quando ele se instala e reconstrói o templo que foi destruído por Nabucodonosor em Jerusalém, aí sim eles tinham um código penal. Aí sim, esse código penal que eles tinham era a lei que você encontra na Bíblia hoje, que acha que foi Moisés que escreveu. Não estou aqui com o intuito de levar você a descrer da Bíblia, estou aqui com o intuito de fazer você pesquisar
e acreditar da forma correta, porque conhecereis a verdade e a verdade libertará. E muitas vezes conhecer a verdade é descobrir que foi lhe ensinado do jeito errado, é descobrir que a verdade não é tão mística, não é tão cheia de dessas fantasias, né, que a mentira traz. Parece que o ser humano gosta mais de mentira do que de verdade, porque a mentira ela traz uma esperança, né? Só uma esperança que você morre esperando e nunca mais tem essa esperança. A verdade às vezes ela é seca, nua e crua. Olha, Moisés não escreveu nada. Isso aqui foi um povo que queria organizar uma nação e escreveu isso daqui com boas intenções, mas foi um povo e deu o nome a Moisés, porque foi alguém muito importante para o povo judeu e dando nome àquilo que estava sendo escrito a Moisés, o povo respeitaria. E é por isso que você tem tantas contradições na Bíblia. Termino dizendo que a Bíblia prova que Moisés não escreveu, é só ler com atenção. Mas o crente tenta mostrar o contrário. Quando eu falo crente, estou falando de crente fundamentalista. Há algum problema ser crente fundamentalista? Não. Mas há problema na maneira que você age com o seu fundamentalismo. E esses problemas podem ser muito prejudiciais.